Bom, shalom, a paz do Senhor Jesus, amados, glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Nós temos realmente um contato muito curto e geralmente essas manifestações carinhosas se dão ao longo do tempo, né? Aqui tem sido o contrário. Aqui não importa quanto tempo de relacionamento, já tem uma manifestação carinhosa, como se estivéssemos andando juntos há tanto tempo. E é maravilhoso isso. Faz com que a declaração e o carinho fique muito mais significativo, não é verdade? Porque não precisou de tanto tempo juntos para demonstrar tão grande amor. Isso é obra de Deus. Por isso eu quero, em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer muito pelo carinho de vocês, pela oração. Estávamos no acampamento do Canal Jovem. O Canal Jovem, desde sexta-feira, estávamos ali em Mairiporã. Um tempo muito especial de Deus com aquela turma, viu? Pastor Igor e aquela turma, realmente é um povo levantado pelo Senhor aqui. Uma nova geração, para marcar essa geração. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão, uma meditação, baseado na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Primeira de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Primeira de João 1, de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. O Senhor abençoe, pelo seu Espírito Santo, essa palavra, amém? Essa palavra se torne uma palavra viva no seu coração nessa tarde. E nos transforme, em nome de Jesus. Queridos, eu queria voltar só à primeira parte desse texto que lemos, lá no início, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Amados, o apóstolo João está falando sobre algo muito profundo aqui. Tanto no seu evangelho quanto nessa epístola, ele traz uma revelação a respeito de Jesus Cristo. E é sobre essa revelação que eu queria compartilhar com você. O apóstolo João, ele está dizendo aqui que ele viu, ouviu, contemplou e as suas mãos tocaram no verbo. Amados, não se vê o verbo. Verbo é palavra,
a palavra não pode ser vista, porque é palavra, muito menos tocar na palavra, apalpar a palavra. O texto diz aqui que ele apalpou o verbo. Ele teve momentos lá no relacionamento com o Senhor Jesus que ele teve a chance de tocar em Jesus. João era um daqueles que gostava de estar bem perto. Na ceia do Senhor diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. De tão próximo que ele estava, que ele recostava a cabeça no peito. Então, João colocava a cabeça dele, os seus ouvidos, no peito do verbo. Amado, isso é estarrecedor. Isso é amedrontador. E isso é profundamente revolucionário. Profundamente revolucionário. Essa é uma revolução que aconteceu no planeta. E nós aqui como igreja precisamos nos dar conta disso. Precisamos, o mais urgente possível, nos dar conta disso. Disso o quê? Que o Senhor Jesus Cristo é o verbo da vida, ele é a palavra, o verbo, e esse verbo, ele encarnou. E porque ele encarnou, a palavra está encarnada e habitou entre nós. É o próprio João que fala isso no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. E porque essa palavra encarnou, eu posso então apalpar, é isso que João está dizendo, eu posso apalpar o verbo da vida. Por quê? Porque o verbo é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. Amados, quando o Senhor Jesus, em determinado momento da minha vida cristã, ele se mostrou a mim, através do Evangelho de João, eu posso dizer que minha vida teve um divisor de águas. Onde eu era antes e depois desse entendimento e dessa revelação. E ali o Senhor Jesus estava se mostrando, através do Evangelho de João, como sendo aquele que é, e não como sendo aquele que tem. Não como sendo aquele que possui algo do qual eu preciso. Ele se mostrou e eu comecei a entender que ele não simplesmente tinha o que eu precisava, mas que ele era o que eu precisava. E eu comecei a entender então que quando eu leio Mateus, eu tomo conhecimento da verdade que Jesus tinha. Mas quando eu leio João, eu tomo conhecimento da verdade que o Senhor Jesus é. O que ele ensina em Mateus, ele se torna em João. O que ele ensina no Evangelho de Mateus, ele se torna aquilo que ensina no Evangelho de João. E isso trouxe uma revolução dentro de mim. Por quê? Porque eu estava com uma mentalidade grega. E qual é a mentalidade grega? Eu só sei conviver com uma pessoa que tem a verdade. Mas eu não sei conviver com uma pessoa que é a verdade. Eu sei ser aluno de quem tem a doutrina, mas como é ser aluno de quem é a própria doutrina? Como é que eu vou aprender daquele que está me ensinando, se ele que me ensina diz que é o ensino que está me ensinando?
Porque, queridos, se ele apenas tem um ensino, eu vou até a sala em que ele está ensinando, a sala de aula, ele me ensina, eu aprendo o que ele ensinou e eu vou para casa para tentar viver o que ele acabou de me ensinar. Mas se ele diz que ele é o ensino, não dá para eu levar o que eu aprendi para casa, eu tenho que levá-lo para casa. Seria mais ou menos assim: esse copo tem água, então eu bebo da água que está no copo. Mas o que Jesus ensina é que o copo é água, é um copo feito de água. Ele não é um copo que contém água, mas o copo é a própria água. Imagina se esse copo fosse de gelo. Pensa bem aí agora. Uma coisa é eu tomar o que é dele. Outra coisa é eu beber o próprio copo. É assim que Jesus está aqui. É assim que João, é isso que João recebeu dele. E João disse assim: minhas mãos apalparam o verbo. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 4, por exemplo, no encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, aquela mulher está com sede. E diz ao Senhor Jesus, e ela conversa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pede água para beber. Dali começa um diálogo. Naquele momento, observa bem o que acontece. Jesus fala de uma água que ele vai dar àquela mulher. Ela não entende de que água ele está se referindo, ela imagina que seja um tipo de água um tanto... uma água misteriosa, mágica, que ela pode beber e nunca mais ter sede. E aí ela diz assim: dê-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui neste poço para buscar. E Jesus diz: olha, mulher, se você beber dessa água desse poço, você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você não mais terá sede, mas a água que eu lhe der se transformará em você uma fonte que jorrará para a vida eterna. Naquela hora, o Senhor Jesus estava se revelando a ela, não como aquele que tem uma água que ela precisa, mas como aquele que é a água que ela necessita. Quando você chega no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, você vê o Senhor Jesus multiplicando pães, e aquele povo vai atrás dele, porque eles querem mais pães que Jesus multiplique. Então o Senhor Jesus diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que o Pai vos dará, um pão do céu. Então eles dizem: Senhor, dai-nos desse pão aí do céu, porque eles achavam também que era um pão místico, um pão mágico. A exemplo da mulher que pedia uma água, esse povo pedia um pão. E então Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome, e quem beber desta água jamais terá sede. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o Senhor Jesus está multiplicando pães para poder se revelar àqueles como Ele mesmo sendo o pão. O Senhor Jesus não é apenas aquele que traz a provisão do pão. Ele é aquele que é o pão. Ele não concede pão, ele é o próprio pão. Porque ele é pão, amados, ele é pão porque ele é o verbo. Ele é a palavra. A palavra pão é ele. Ele é a palavra.
Pão é uma palavra. A palavra pão é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Porque Ele alimentou o povo com pães para revelar a eles que Ele é o pão. Quando você chega no capítulo 9 do Evangelho de João, você encontra Jesus curando um cego. E por que Jesus vai colocar a sua mão sobre o cego para que o cego veja? Porque nesse capítulo Jesus vai dizer assim: eu sou a luz. A luz é uma pessoa. Porque Jesus está curando o cego? Porque Ele está realizando algo. Ele está realizando algo para revelar quem Ele é. Ele não está realizando para mostrar o que Ele é capaz de fazer. Ele está realizando o milagre para mostrar o que Ele é capaz de ser. Ele é a luz que aquelas pessoas precisam. Ele é a luz que aquele cego precisa. Ele é a luz para todo cego. A palavra luz é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Quando você chega no Evangelho de João, capítulo 11, você encontra uma outra situação. A situação é: Lázaro está morto. Essa é uma situação. E então mandam chamar Jesus. O Senhor Jesus se aproxima lá para poder ressuscitar Lázaro. E então Marta se coloca aos seus pés e diz: Senhor, meu irmão já está morto, mas se o Senhor tivesse vindo, eu sei que ele não morreria, mas agora o que poderá fazer? Meu irmão já morreu. E aí Jesus diz: Marta, ele vai ressuscitar. Aí Marta diz: eu sei, Senhor, no último dia. Sabe por que Marta diz eu sei no último dia? Porque Marta entende, como eu e você, que ressurreição é um acontecimento. Ressurreição é um evento no calendário. Ressurreição é um episódio escatológico. Marta está treinada na escatologia, no estudo judaico, de que haverá uma ressurreição nos últimos dias. E o que é ressurreição? Ressurreição é uma pessoa morta e a pessoa volta à vida. Marta não tinha outro entendimento de ressurreição, senão este. Como nós também. Nós entendemos que ressurreição é alguém que está morto e volta à vida. Mas o Senhor Jesus, quando Marta disse, eu sei, Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus não disse, Marta, eu vou ressuscitá-lo agora. Ele não diz isso. Ele diz, Marta, eu sou a ressurreição. Ele não está falando o que Ele vai fazer. Ele está revelando quem Ele é. Porque tudo aquilo que Ele faz é para revelar quem Ele é. Queridos, amados, o Evangelho do Senhor Jesus traz uma mensagem que para mim, olha, vou dizer a vocês aqui agora, eu tenho um orgulho de ser parte do Evangelho de Jesus. Amados, olha, eu não sei onde é que eu estaria e em que grupo, em que credo eu estaria se não fosse o Senhor Jesus na minha vida. Mas hoje, depois que eu vejo tudo ao meu redor, eu falo assim, louvado seja teu nome, porque eu faço parte do Evangelho de Jesus. Queridos, entenda bem uma coisa aqui. O Evangelho é o único que preconiza e que ensina de que para alguém participar dele, para que alguém participe do Evangelho, tem que receber uma transmissão de vida. Uma pessoa, o verbo da vida, precisa ser transmitido para dentro.
O Evangelho é o único que preconiza isso. Qualquer credo, eu aqui falo agora talvez para pessoas na internet, e aqui vai meu desafio. Qualquer credo, qualquer confissão de fé, qualquer linha religiosa, qualquer linha filosófica, qualquer uma, as pessoas podem participar desses credos, dessas linhas filosóficas, sem que haja necessidade de ter uma experiência de receber a vida de uma outra pessoa. Se alguém quiser fazer parte do islamismo, ele precisa seguir basicamente 5 grandes pontos. Mas essas experiências, esses 5 grandes pontos, não faz com que ele tenha uma experiência de uma vida soberana entrando em sua vida. Não há isso. Como não há isso também no judaísmo, como não há isso também no budismo ou em qualquer outra linha de filosofia, de credo, de confissão de fé religiosa ou o que for. Não há. Bastam as pessoas, queridos, seguirem determinados ritos, basta as pessoas seguirem determinadas regras e elas já se tornam participantes daquela agremiação, daquela congregação, daquela assembleia. Com o Evangelho não existe isso. Com o Evangelho não existe nós fazermos qualquer declaração, simplesmente nós emitirmos praticarmos qualquer rito, emitirmos qualquer palavra. Não. Para participar do Evangelho, para tornar-se participante dele, é necessário que haja uma transmissão da vida de Deus para dentro dessa pessoa. Se esta pessoa não tiver uma experiência interior de alguém que está recebendo a vida de Deus, ela não pode participar do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus exige que para se tornar participante dele, é necessário que eu absorva a vida dele. E a vida de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Transmissão de vida. É assim que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Veja lá, está lá. Lá diz assim: a todos quanto o receberam, é necessário receber, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então veja bem, crer no nome é sinônimo de receber a vida do Filho. Não há como crer e ter uma experiência distante do Filho. Não há como crer no Filho e ter uma experiência separada do Filho. Não existe isso. No Evangelho não há separação entre a minha confissão, o meu ritual e o Filho. Por isso é que o Senhor Jesus ressuscitou e está vivo. Ele vive. Por que ele vive? Porque não basta a Bíblia. Ele vive por quê? Porque não basta a doutrina. Ele vive por quê? Porque não basta o sermão da montanha. Não basta nós aprendermos que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queridos, se só o sermão da montanha bastasse, nós seríamos qualquer outro grupo religioso, menos o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não é só um ensinamento maravilhoso sobre como viver bem. O Evangelho de Jesus é mais profundo. Ele ensina como viver bem e ele se torna esse bem para dentro de nós. Oxe, cabalabahaya. Aleluia. Glória a Deus. Você está recebendo no seu coração? Está recebendo a palavra?
Jesus diz em Mateus assim, ó, ama, você tem que amar. Aí quando chega em João eu sou amor, Deus é amor. Não há como cumprir um mandamento separado daquele que me ordenou para cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é o mandamento. Ele é a lei. A lei tem nariz. A lei tem face. O mandamento tem boca. Eu apalpei o verbo. Oh, glória! Esse negócio é muito sério. Esse negócio é lindo demais, gente. Eu apalpei o verbo. Queridos, ó. Está ali olhando para Jesus, você olha assim, vê aquela roupa, parecendo um judeu comum, aquelas mãos, tudo comum, tudo normal. Eu acho que João se assustava de vez em quando. Eu acho que estava olhando ali, Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, então parece mais ainda assim, só restrito a uma humanidade no canto do Oriente Médio, né? A Galileia, Jesus o Galileu, aí daqui a pouco... Eu sou. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí você fala, uau! Que conversa é essa? Que negócio é esse? Eu achava que era só o Galileu, filho de Maria, filho de José. Quem entrar por ti encontrará pastagem. Que isso? Eu estou falando com quem? Quem és tu? Quem és tu? Carne e sangue não pode revelar quem Ele é. Só o Pai que está nos céus pode revelar. A minha oração é, Pai que estás nos céus, revela teu Filho à igreja. Participar do Evangelho é transmissão de vida. E agora vem uma outra coisa mais linda. Depois da participação no Evangelho é transformação da nossa vida. É uma questão de conformação à imagem dele. Presta atenção nisso que eu estou falando agora aqui. Uma vida transformada, segundo a Bíblia, é uma pessoa cuja imagem, dessa pessoa, foi conformada à imagem de Jesus. Porque Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Tudo está nele. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, que Deus fez com que Jesus se tornasse para nós, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um negócio maravilhoso. Deus fez com que Jesus se tornasse para nós a nossa sabedoria. Amados, nossa sabedoria tem testa, unha, dedo. João está dizendo assim, apalpei a sabedoria. A sabedoria torna-se uma pessoa. Então, se o texto está dizendo que ele se tornou minha sabedoria, então como é que eu me torno uma pessoa sábia? Queridos, se a sabedoria vem de um conceito, eu aprendo. Mas se a sabedoria é uma pessoa, eu tenho que me conformar a essa pessoa para ser sábio. A minha imagem precisa se tornar semelhante à dele, para que eu então me torne uma pessoa sábia. 1 aos Coríntios 1,30 continua dizendo,
que Deus fez com que Jesus se tornasse a nossa santificação. Santificação é mais do que não fazer uma coisa imunda. Não fazer uma coisa imunda, todo mundo que segue qualquer credo nesse planeta faz. Não seguir, não praticar uma coisa imunda é muito comum entre os credos. A grande diferença do Evangelho é que santificação está além e muito além de um comportamento santo. Santificação é uma pessoa. Deus fez com que Jesus Cristo se tornasse a nossa santificação. Isso quer dizer que quanto mais eu me conformo à imagem dele, mais santo eu sou. Porque santo não é uma coisa em que é uma coisa que tem a ver com o ser de Deus. Santo não tem a ver com o comportamento santo. Santo tem a ver não com o que eu faço. Santo tem a ver com o que eu sou. Por isso Deus disse: sede santo, porque eu sou. Nós temos que ser santo. E não apenas ter uma atitude santa. Como é que eu vou ser santo? Quando eu me conformo a minha imagem à imagem daquele que é a própria santificação em pessoa. Eu vou me tornando santo à medida em que me torno semelhante ao Filho. Oh, glória! Meu Deus do céu, Deus nos chamou para um negócio lindo demais, gente. Não é maravilhoso? Diga-nos, não é maravilhoso? Aí eu cheguei num ponto, falei assim: Deus, então me diga uma coisa. Como é que é relacionar contigo? Como é que se relaciona? Porque veja bem, se a questão é relação com a pessoa, não relação com o que a pessoa tem para me dar, mas relação com o que a pessoa é. Aí o Senhor mostrou na palavra: essa pessoa tem que ser amada. Por isso é que o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo está resumido nisso. Por quê, amados? Porque veja bem, queridos, eu não me relaciono com um conceito, eu me relaciono com a pessoa. Eu não me relaciono com um valor abstrato chamado bondade. Eu me relaciono com uma pessoa que é a própria bondade. A bondade tem rosto, a bondade tem boca, a bondade tem mãos e tem pés. Eu apalpei a bondade, diz João, eu apalpei a bondade. Se eu me relaciono com a bondade como um valor abstrato, eu fico perguntando: cadê a bondade? Como é que é bondade? Como é que vem bondade? Será que vai receber alguma coisa do céu que vem, uma luz, alguma coisa, uma sensação, assim, alguma coisa assim que vai, estou tão bom. Como é que é isso? Amados, isso, bondade como valor avulso, é coisa de outros grupos. Deixa os outros grupos, institutos de ensinos esotéricos ensinarem em São Paulo sobre valores, princípios avulsos. Ok, que tem feito muito bem para as pessoas. Não é o nosso caso. Nosso caso, nós não ensinamos a bondade como um valor avulso. Bondade para nós tem nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E agora eu pergunto: como é que eu me relaciono com bondade sendo pessoa? Aí Deus diz: quando você ama esta pessoa, você vai se relacionar em amor. Por isso é que eu te peço: ama o teu Deus
de toda a tua força, de todo o teu coração. Aquele que me ama guardará todos os meus mandamentos. Uma vida reta é uma vida fruto de uma relação amorosa. Eu tenho uma relação amorosa com aquele que é. Com aquele que é. Quando eu tenho uma relação amorosa com aquele que é, eu me torno quem ele é. Todas as pessoas que se amam mutuamente acabam se parecendo. Amados irmãos, eu vou encerrar, porque o nosso tempo está bem curto aqui, mas temos que acabar. Ai, tanta coisa para compartilhar. Mas vamos por partes, né? Eu estava compartilhando, eu tenho acompanhado uma irmã que me procurou umas semanas atrás, vivendo um drama muito difícil na vida dela, desde a sua infância. E a gente tem acompanhado, e Deus trazendo direção, trazendo orientação, e orando por ela, para que Deus pudesse dar a ela a resolução desse conflito. Mas minha oração também era que Deus pudesse ser, que o Senhor pudesse ser para com ela aquilo que ela estava buscando em algo. Presta atenção nisso aqui. A minha oração era: Senhor, sejas para com esta querida aquilo que ela busca na resolução do conflito. Aquilo que ela busca na resolução. Sejas tu a resposta e não o conflito resolvido. Nessa semana ela me procurou para a gente conversar de novo. Falou assim: pastor, está acontecendo uma coisa muito linda. Meu assunto ainda não foi resolvido, nem sei se será. Mas olha, eu estou com uma profunda paz em meu coração. Tão grande. Aí nessa hora eu falei assim: sabe por que você está com uma profunda paz? Porque é o seguinte: segundo o mundo, paz é fruto da resolução de um conflito. Mas para nós, paz é uma pessoa. Você pode ter paz antes do conflito e do problema ser resolvido. Porque nós não dependemos de situações. Veja bem, a maneira greco-romana de viver, a paz e a organização da vida traz benefícios para a alma. E cada vez mais estão tentando organizar a vida das pessoas para que elas fiquem mais em paz. Nosso caso aqui é diferente. Nosso caso é sublime, é excelente. Nosso caso é do céu para a terra. Nosso caso subverte tudo. Nosso caso é assim: a despeito do problema que ainda resolvido não foi, há uma paz em meu coração. Porque esta paz não é resultado de uma coisa resolvida. Esta paz tem nome. Esta paz é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Yahvé Shalom. Oh! Aleluia! Oh, queridos, é maravilhoso. Ele está dizendo assim para você: ó, vou te dar teu pão que você está buscando. Eu vou multiplicar, mas eu quero aproveitar a ocasião oportuna para dizer assim: eu sou tua provisão. Eu sou teu pão. Eu sou tua cura. Eu sou teu tesouro, eu sou tua herança, eu sou tua alegria, eu sou tua esperança. Eu sou aquilo que você necessita. Aleluia! Por isso é maravilhoso esses cantos que cantamos aqui agora. Presença, presença. Quando você começa a entender, veja só como é que é lindo isso. Quando você começa a entender
que a questão está na relação sua interpessoal, porque a pessoa dele é a convergência de tudo que você necessita. Efésios 1:10, a pessoa do Filho é a convergência de tudo que há nos céus e na terra. Então eu preciso de uma relação, a questão está na relação com Ele. Aí quando você pega isso, você fala assim: Senhor amado, o que mais anseio, do que eu mais necessito, é desta presença, diante da qual eu me torno semelhante. Agora, Senhor, com o rosto desvendado, sem véu, rosto descoberto, eu contemplo a tua glória, como se eu estivesse diante de um espelho. E eu vou sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo teu Espírito. Face a face. Você está naquele momento de adoração, assim, na presença, como cantamos aqui. Aí, diante da glória, face com face. Daqui a pouco, parece que você parece que você é transformado na mesma imagem. Aí você sai dali dizendo: Deus, eu estou sentindo uma compaixão tão grande por determinadas pessoas. Não é você, é o Senhor em você. Ele vive e você vai se parecendo com Ele. E se alguém fala assim: mostra-me Jesus, aí você vai dizer como perguntaram a Jesus: mostra-me o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aí quando falaram: mostra Jesus, você vai dizer: quem vê a mim, vê o Filho. Porque eu estou no Filho e o Filho está em mim. E as obras que eu realizo não são minhas, mas o próprio Filho é quem as realiza em mim. É verdade, pode dar esse E a gente tem que encerrar, né, irmãos? Temos que acabar. Ô Pai, minhas mãos tocaram no Verbo. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e te dê a paz. Glória a Deus. Vai em paz, meu amado. O Senhor te guarde. O Senhor continue se revelando a você nesta semana, em nome de Jesus.